Bom, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o cultivo de plantas do gênero Zygostatis, né? Então, esse gênero, né, o nome Zygostatis, né, é muito relacionado com a coluna dele, com o labelo dele, que ele tem algumas escamas, lembrando algumas escamas na base, né, da coluna ali do labelo, algumas escamas, então está mais ligado a isso, né? É um gênero que a grande maioria das espécies são da América do Sul, mas a grande concentração, praticamente quase todas as espécies, ocorrem no Brasil. Então ela tem uma área de dispersão pela América do Sul, mas praticamente todos os gêneros ocorrem no Brasil, né? Normalmente são plantas de pequeno porte, são plantas pequenas, né? Então mostrar algumas aqui para vocês. Essa daqui, olha, já é uma das mais conhecidas de vocês aí. Esse daqui é o Zygostatis alleniana, olha só. Ele tem um perfume muito gostoso e uma floração excepcional, né? E é uma planta aí que o cultivo dela é relativamente fácil, né? Então, olha só. Mas a floração é fantástica, né? Então essa é uma planta que eu já ganhei troféu com essa planta aqui. Foi uma placa que eu tenho em casa, que foi a Cris Sajerdian que pintou, né? Tem até hoje lá em casa, e a plantinha está aqui, olha. E o que é legal, né, dela, mesmo plantas pequenas, né, ela tem uma floração muito forte, muito bacana, olha só. Esse daqui também é um Zygostatis alleniana também, né? E dentro desses gêneros, né, existem algumas espécies muito bacanas, né? Deixa eu mostrar mais algumas aqui para vocês, ó. Essa daqui que está começando a floração dela, né? Essa daqui é o Zygostatis cornuta. Esse é o cornuta. E tem o lunata. E essas duas espécies, né, são as espécies tipo do gênero, né? Então tanto a lunata quanto o cornuta, né? O Zygostatis cornuta e o Zygostatis lunata, né? Esse daqui é o cornuta, né? Eu tenho aquele também, o lunata, né? Só que o lunata, a floração dele ainda está subindo a haste floral, olha aqui, ó. Ele ainda não está florescendo. O que está agora florescendo é o cornuta, pelo menos aqui em casa, né? E mais alguma coisa que está florido aqui. Ah, esse daqui é muito legal. Esse daqui é o Cumani, né? Olha só, ele já tem um colorido todo amarelo. Olha só a quantidade de flores, né, de haste floral dessa planta, né? Ela tem uma floração aí sensacional, fantástica. Olha que bonito. Também é um Zygostatis aqui brasileiro também. Esse daqui, se eu não me engano, ele ocorre até no Espírito Santo, Minas, né? Muito bacana. Tem um outro aqui pequenininho que ele está florido também agora. Deixa eu só achá-lo aqui. Eu acho que ele está desse lado aqui, ó. Pronto. Esse daqui eu ganhei o ano passado, né? Esse daqui também é uma outra espécie que é o Octavio Reis, né? Também é uma espécie que foi descrita há pouco tempo, né? Olha só, e está aqui a floração dele, ó. A haste floral dele está aqui, ó. Tá com umas 4 florzinhas abertas, né? Muito bacana, né? Então a floração desse gênero sempre ela é muito forte, ela é muito bacana, né? É lógico, a gente fala que é muito forte, é muito bacana, com muitas flores, né? Até um outro aqui, olha, que você vai ver, esse daqui também, deixa eu ver de onde que ele é, esse também é cornuta, olha aqui a quantidade de hastes florais que ele está vindo, né? Agora isso também, o que é importante que a gente diga, né? Isso está muito relacionado com o cultivo, né, desse gênero, porque esse gênero não é um gênero dos mais difíceis de cultivo, tá? Mas ele tem alguns pontos que são bem importantes que a gente observe. E esses pontos fazem uma grande diferença, uma enorme diferença no cultivo desse gênero, tá? Qual que é um dos primeiros pontos que é muito importante no cultivo desse gênero? Primeiro, a forma de plantio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma de plantio desse gênero.
Normalmente a gente tem que utilizar, eu gosto de utilizar dessa forma. Então vou falar eu, né, porque sou eu que faço, gosto de plantar dessa forma. Normalmente eu utilizo, ó, são pequenos galhos, né, eu pego galhos, né, pequenos galhos, pequenas madeiras que eu utilizo. Olha, vocês vejam, ó, grossura mais ou menos de um dedo, até menos que um dedo, olha, a grossura dessa madeira. E é o que eu utilizo para plantar os zigostates. Olha só. E aqui é o enraizamento dele, olha como que é o enraizamento forte dele. Então, normalmente essas madeiras fininhas, né? E não é só nele, né? Olha, vou mostrar outros para vocês. Aqui, ó. A leniana, da mesma forma, ó. Uma madeirinha bem fininha. Inclusive, essa madeira dele já está quebrada. Eu tive que fazer um suporte aqui com um arame de ferro, um arame revestido, para que ele não precisasse trocá-la nesse momento. Olha, mas também da mesma forma. Sempre finos, né? Quanto mais fino, melhor. Ah, Roberto, mas eu não consigo ter os galhos muito fininhos dessa forma. Não tem problema, a gente pode utilizar esse tipo, olha, esse daqui é um Sansão do campo, ó, um pouco mais grosso. Não tem problema nenhum. O que é interessante? Que ele sempre fique essa parte arredondada, é onde que você vai fixar a planta, porque aí ela vai ter ventilação lateral, olha, toda essa ventilação lateral favorece para que ela seque rápido quando você rega a planta. E secar rápido, o que é bom para esse para esse gênero? Evita que ela pegue fungo. Então, se ela não secar rápido, normalmente a gente vai plantar isso numa placa. Você planta numa placa chata, ela acaba não tendo essa ventilação lateral. E essa ventilação lateral faz com que essa base da planta, que a base das folhas, fique úmido ou fique molhado durante muito tempo. E com isso, o fungo acaba se aproveitando e acaba atacando essas orquídeas. Vocês também observem que a quantidade de esfagno, quando eu uso, ela é mínima. Olha, mínima. Essa daqui, para você ter uma ideia, ela foi plantada com cordão de algodão. E olha, não foi utilizado esfagno, só o cordão de algodão. Não precisa. Então, essas plantas são plantas que você não tem a necessidade de você colocar esfagno. Olha uma outra aqui, ó. É uma zigostácea, ó, madeira, ó. Apesar dela ser um pouquinho mais larga, ela tem 2 dedos, mas ela é levemente arredondada, ó. Ela é levemente arredondada. Então, isso é importante demais para esse gênero. Tome muito cuidado com isso. Olha, aqui mostrar uma outra planta para vocês que está numa madeira até um pouco maior. Olha, essa daqui, ó. Esse daqui é o zigostates, né? Zigostates pelúcido, Dipteranthus pelúcidos. Então, ele está plantado também numa casca de madeira, ó, vocês podem ver que é até mais larga, mas olha como que ela é, ó. Ela é bem arredondada, ó, fica o pico, né? Ela fica praticamente arredondada aqui em cima, ó, e a planta ela tá para fora, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, como que ela tá, ó. Ela tá bem para fora. Ela não tá grudada na madeira. E da mesma forma, ó, praticamente aqui, olha, não tem esfagno. Ela tá plantada direto na madeira, né? E essa daqui também, ó, tá subindo haste floral aqui, ó. Tem 2 hastes florais aqui nela. Daqui a uns dias ela vai estar bem florida, muito bonita. Então, tem sempre que tomar um cuidado muito com esse tipo de plantio. Como é que você planta ela? E assim, se eu pegar todas elas aqui, você vai ver que ela está sempre, ó, da mesma forma, ó, toquinho redondo, né? Uma outra aqui, olha. Deixa eu pegar aqui uma outra que esteja da mesma forma. Aqui, ó. Essa daqui também é a Daci risa, né? É isso mesmo, é Daci risa. Olha, da mesma forma, ó. Uma madeira arredondada, ó, como que ela tá, ó. Ela sai para fora, ela não fica na madeira, ó. Como que ela tá, ó. Ela tá saindo, ó. E isso que é legal que vocês observem na planta. Ó, como que ela tá saindo. Ela tá se projetando para fora da madeira. Então ela precisa dessa ventilação para secar rápido. E se você planta ela numa madeira chapada e muito larga, ela perde toda essa ventilação e o que acaba acontecendo?
o fungo ataca, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí que a gente tem que observar. E muito cuidado com o esfagno, tá? Dependendo da forma que você tem o teu orquidário, se você consegue manter um pouco da sua umidade, não precisa nem colocar nada de esfagno. Você planta ela direto na madeira, sanção do campo ou que seja de alguma outra forma, alguma outra madeira, de preferência sempre arredondada, tá? E coloca, a sanção do campo está lascado no meio. Plante sempre do lado arredondado, não plante do lado chato, sempre do lado arredondado. Então esse é um primeiro ponto. O primeiro ponto é a forma de plantio, como é que você vai plantar essa planta tua. Cuidado com a questão de esfagno. Normalmente eu não cultivo em vaso, tem pessoas que cultivam, que gostam de cultivar, às vezes vai muito bem, mas fica muito difícil de você controlar a umidade. Então esse é um grande problema. Na madeira já é mais fácil você controlar a rega, né? Porque na madeira você pode ir regando, secou, você rega, secou, você rega. Não tem problema nenhum. Choveu, não tem problema nenhum, vai secar rapidamente. Mas no vaso já é muito complicado. Se o teu orquidário não é coberto, ou se em algum momento você excede a rega, não tem como enxugar o substrato. E é ali que é o grande problema. Às vezes 1 dia, 2 dias que dá esse excesso de umidade, você perde a planta. E perde mesmo, é muito rápido o ataque no fungo, o ataque de fungo nessas plantas, né? Uma outra coisa importante, a grande maioria dessas espécies, né, então a grande maioria são plantas que precisam de uma boa luminosidade, tá? Então toma muito cuidado com ela, porque muitas vezes a gente, poxa, é uma plantinha pequena, é uma plantinha delicada, né? Você pega aqui, poxa, o que eu vou fazer com essa coitadinha dessa planta? Se eu colocar num lugar um pouco mais alto, um pouco mais iluminado, eu vou matar essa planta. Não, gente. Essas plantas, esse gênero, ele precisa de luminosidade, tá? Então, da parte intermediária para o alto, tá? Não coloque ela lá no altão, nem encostado no teto, mas ali, que eu coloco assim, você tem a parte de meio, né? Então tem a parte de baixo e a parte de cima. E tem lá o encostado lá em cima, que aí vai as octomérias, vai essas outras plantas. Então nessa parte intermediária aqui, é onde que eu coloco os zigostates, tá? Então normalmente é uma planta que ela gosta de bastante luz. E sempre pendurada, porque aí ela tem essa ventilação lateral que a gente já comentou, ela precisa dessa luz para ela poder se desenvolver bem, e aí se ela não tem luz, ela também não floresce, tá? Então esse que é o grande segredo desse gênero, ele precisa dessa ventilação lateral para que ele seque rapidamente, né? O secar que a gente diz, ventilação não é vento, né? Ele não ficar grudado com outras plantas ou grudado na parede do orquidário. Ele está distanciado de outras plantas e distanciado da parede do orquidário. Eu sempre prefiro deixá-los pendurados, né? Porque aí ele tem toda essa ventilação ou todo esse ar circulando em volta dele. Ele seca rapidamente, sempre na parte mais intermediária do orquidário. Então vocês vejam, são esses pontos que são muito importantes. A forma de plantio, então a forma que você vai plantar esse gênero, então sempre madeiras fininhas, se possível de grossura de 1 dedo, 2 dedos, sempre na parte arredondada, para que ele não tenha nenhum impedimento dessa ventilação lateral, ele possa ter ar circulando na lateral dele. Se for preciso, você colocar um pouquinho de esfagno, mas na grande maioria dos orquidários, na grande maioria das formas de cultivo, não tem necessidade. É uma planta que ela se adapta e tem um enraizamento muito forte e se desenvolve muito bem. E a outra questão é justamente aí a luminosidade. Então, forma de plantio, ventilação e luminosidade. São esses 3 pontos que são os principais aí para o cultivo do gênero Zygostates, tá joia? E é isso que é importante, porque muitas vezes, volta a falar, é uma plantinha delicada, uma plantinha pequenininha, coloca na parte de baixo, coloca com pouca luminosidade. Em pouco tempo a planta começa a definhar,
ela começa a pegar fungo, começa a cair as folhas e ali você fica desesperado, porque você não sabe se está faltando rega, está faltando água, aí você vai e rega mais a planta. E aí acelera esse processo, porque ela já está sendo atacada por fungo, e aí você acelera o processo e a planta definha mais rápido ainda e você acaba perdendo a planta. Né? Então, isso que a gente precisa observar nesse gênero. Tá joia? Então são esses pontos que são fundamentais para que a gente tenha um cultivo de excelência e também uma floração fantástica dessas plantas. Questão de adubação, tá? Normalmente eu faço adubação com micro-orquids e fert, vocês já sabem, já conhecem. Eu faço adubação a cada 15 dias, né? Então já é um adubo completo, onde que ele já tem toda a parte aí de macro, obrigado, são o micro-orquids e fert, esse, então são 6 macronutrientes, 9 micronutrientes, eles são quelados, então é mais fácil a absorção por parte da planta, e ele também tem 3 hormônios vegetais que ajudam no enraizamento, na floração e também no desenvolvimento da planta, né? Então ele já é um adubo completo, é um adubo desenvolvido para micro-orquídeas, tá ok? E utilizo ele a cada 15 dias. Ah, Roberto, mas eu posso utilizar um outro tipo de adubo? Pode, não tem problema nenhum. O que eu sempre comento, no caso de micro-orquídeas, né? O adubo que vocês utilizam, né? Que vocês utilizem ele dentro do seu orquidário, no caso de micro-orquídeas, sempre diminua. Utilize metade da dose recomendada ou 1/3 da dose recomendada, tá joia? É só isso que eu normalmente recomendo e também espaçar um pouquinho mais, que normalmente se fala para adubar toda semana. No caso de micro-orquídeas, a cada 15 dias, tá bom? No caso do micro-orquídea fert, não. Aí pode utilizar a dosagem que ele já tem ali, porque a dosagem recomendada já é um adubo próprio para micro-orquídeas. Agora uma outra observação que é importante, né? Questão de pragas, tá? Existe uma praga que ela devasta em poucos dias a sua orquídea do gênero Zygostatis, tá? É a cochonilha. Então observe bem, tome muito cuidado com a cochonilha, porque a cochonilha, quando ela pega, por ela ter essa particularidade aqui, ó, de formar essa, como se fosse uma touceira, né? Olha só, cheio de folhas, né? Muito tudo juntinho, muito compactado. Quando entra uma cochonilha aqui dentro da planta, né? Próximo do bulbo, ela acaba se disseminando muito rápido por toda a planta. E aí ela consegue exterminar a planta em pouco tempo, porque em plantas maiores, né, a cochonilha ela não é tão, o dano dela, claro, é um dano grande, mas não chega a matar a planta. No caso de Zygostatis, ela mata. Tá? Em poucos dias ela acaba matando a planta, ela consegue, ela tem, pela infestação que ela acaba causando nessas orquídeas, ela acaba matando a planta em pouquíssimos dias. Então tome muito cuidado, que é o que eu acho que assim, são as 2 pragas maiores para esse gênero. Um é o fungo, tá? Que é o fungo é a questão ali da umidade, né? E falta de ventilação, e o outro é a cochonilha. Muito cuidado. Pegou cochonilha, já trata rapidamente, já cuida rapidamente, não espera, porque senão você perde a planta, tá? Então é uma das pragas assim, são mais danosas para o gênero Zygostatis, tá joia? É a cochonilha, então cuidado com cochonilha. Existem alguns outros gêneros, né, que tem um cultivo muito similar. Então, às vezes, também a gente tem outros gêneros, né, que não os Zygostatis, né, mas também que eles podem ser cultivados da mesma forma. Um deles é o gênero Howliella, né? Então, esse daqui é um gênero também muito próximo ao Zygostatis, né? E esse daqui é a Howliella. Essa daqui é a Howliella brasiliense, ó. Tá em plena floração.
é uma planta muito pequenininha, olha só. Essa daqui são plantas adultas, olha só o tamanho da planta e o tamanho da floração dela, olha só. Coisa muito bacana, né? Muito legal. Então essa daqui é a Raulliella brasiliensis. Da mesma forma, olha a madeira, a quantidade de madeira, como que ela é fininha, a grossura de um dedo e arredondada. Praticamente aqui não tem esfagno nenhum e ela está plantada direto na madeira. Então da mesma forma, o cultivo é igual. Um outro gênero que normalmente eu também faço dessa forma é o gênero Centroglossa, né? Olha, o Centroglossa, esse daqui é a Centroglossa tripolínica, né? Então inclusive ela está com uma semente aqui, uma cápsula de semente aqui, da mesma forma, né? Normalmente, uma questão que a gente acaba observando, né? Essas raízes que são mais peludas, né? Você vai olhar que tem algumas raízes que são bem peludinhas, né? No caso do Centroglossa, isso acontece, as raízes são dessa forma. Então você acaba cultivando da mesma forma, olha, pequenos pedacinhos de madeiras arredondados, praticamente sem esfagno, e olha, a planta ela acaba fugindo da madeira, ó, vocês podem ver, ela acaba saindo, se deslocando da madeira, então não tem necessidade de você colocar esfagno. Muito cuidado, porque às vezes esse esfagno que a gente coloca, a gente acaba matando essas plantas. Então esse daqui também é o gênero Centroglossa, cultivo da mesma forma. Tanto tripolínica, macroceras, todos eles eu cultivo dessa mesma forma. Tá bom? Tem um outro aqui que está começando a florir. Ah, tá. Essa também é uma Raulliella, né? Olha só. Está começando a floração, olha, cultivado da mesma forma também. Uma madeira também da mesma forma, pendurada na parte superior do orquidário. Essa daqui foi uma planta que me veio agora há poucos dias, né? E olha, vocês vejam, ó, plantada num pequeno pedacinho de madeira. Essa daqui é uma Varminde, tá? O gênero Varminde, a Varminde eugene. Então, olha só, plantada nesse pequeno pedacinho de madeira. Olha como que está o enraizamento da planta. Olha, não tem esfagno, não tem nada de esfagno. Ela está plantada direto na madeira. E aqui, olha, vindo a haste floral, olha, a haste floral aí já aparecendo. E muitas vezes a gente mata essas plantas justamente porque a gente coloca muito esfagno, a gente fica com dó, eu vou colocar muito esfagno, vou porque a planta precisa. E muitas vezes esse esfagno que a gente coloca é o que faz a gente perder essas plantas. Então muito cuidado com isso. Então todos esses gêneros que são muito próximos, Notília, também, né? Notília, todos eles eu cultivo dessa forma. E tenho tido aí um bom sucesso aí no cultivo dessas orquídeas, né? Então mostrando aqui para vocês, né? Várias espécies, até de gêneros aí, alguns outros gêneros próximos, né? Que a gente cultiva dessa forma. Então o cuidado é esse, né? Com esse gênero. Então vamos falar novamente esses 3 pontos. A forma de plantio. Então, cuidado com a forma de plantio, não exagere no esfagno, cuidado com o esfagno. Ventilação, ela precisa dessa ventilação lateral, né? Então, um plantio você já vai ter resolvido isso. Essa ventilação, coloque ela sempre pendurada, ela prefere ficar pendurada, então eu gosto de trabalhar com ela pendurada e sempre tive melhores resultados assim. E a outra questão é a luminosidade. Cuidados. Adubação, não exagere no adubo, então utilize aí o adubo, você pode utilizar um 20-20-20 ou algum outro que você tenha, metade ou 1/3 da dose recomendada a cada 15 dias, ou, se preferir, pode utilizar o Micro Orchids Fert, que ele já é desenvolvido especialmente para micro-orquídeas a cada 15 dias. Um outro cuidado, uma outra observação, cochonilha. Muito cuidado com cochonilha, porque as cochonilhas, elas atacam, no caso, os zigostastes, né, de uma forma muito agressiva e rapidamente a planta acaba definhando. Tá joia, pessoal? Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje e mostrar um pouquinho dessas belezas aqui que a gente tem, dessas micro-orquídeas aqui, um gênero aí que principalmente ocorre principalmente aqui no Brasil, não lembro qual o número correto de espécies, mas que tem a sua ocorrência, praticamente todas as espécies, né, conhecidas ocorrem no Brasil. Tá joia, pessoal?
é isso que eu queria falar com vocês hoje e mostrar um pouco dessas plantas aí floridas aí do gênero Zygostates, tá bom?